E aí, pessoal, começando nosso último episódio dessa temporada de Pod 086. E hoje vocês podem ver que o ambiente tá propício, né? A gente tá aqui descalço, estamos na praia, estamos diretamente de Barra Grande, Cajueiro da Praia. E ninguém melhor para estar com a gente do que ele, que é presidente da Associação de Empreendedores e Empresários de Cajueiro da Praia e também presidente do Conselho de Turismo de Cajueiro da Praia. A gente está com ele aqui, Danilo Fiuza. Danilo, obrigado, Prazer, cara, cara. por ter aceitado o nosso convite. Eu Foi que até uma forma de agradeço. retribuir, né, a nossa parceria. E aí, assim, cara, o intuito desse projeto é a gente fomentar o turismo no nosso estado. E eu acredito que, pela bagagem que você já tem, por todo o histórico, acho que aí eu pensei, cara, eu tenho que trazer esse cara para a gente poder falar um pouco no litoral de Massa. como que está sendo o turismo lá. Então, a gente dá voz aí e vamos tocando nosso papo aqui. Cara, eu agradeço pelo convite. Na verdade, existem até pessoas que têm muito mais história aqui em Barra Grande do que eu, como, por exemplo, o Ari Osto, que empreende aqui, que é proprietário da BGK, que aceitou a nossa proposta de gravar esse material. Inclusive, eu quero agradecer desde já pela permissão de gravar esse material aqui. Existem pessoas que estão aqui há muito mais tempo, né? Talvez eu esteja mais em evidência porque, além de empreender, eu acabei virando corretor de imóveis e acabei me tornando mais em evidência em rede social, né? Pelo fato de também ser músico, já tá andando aqui em Barra Grande há muito tempo, e obviamente eu moro aqui há 4, 5 anos, mas já ando aqui há mais de 10 anos, quando Barra Grande ainda era bem menor do que é hoje, né? E eu vi basicamente todo esse desenvolvimento ao longo desses anos. Talvez tenha sido até por isso que eu resolvi não só empreender, mas como também trabalhar nessa área de imóveis, né? Porque é uma área que cresce muito aqui na região. E assim, você falou, faz 4 anos que você veio pra cá, né? Você já tinha vindo aqui como músico, pra quem não sabe, Fiuza também é DJ, né, Fiuza? Ainda exerce ainda essa Sim. função. E aí eu te pergunto, por que que resolveu vir, largar lá a capital, vir pra cá? Eu morava em Teresina, eu trabalhava como advogado de plano de saúde, né? A vida inteira eu trabalhei nesse ramo, foi o que eu mais quis fazer, tanto é que todos os meus estudos, as pós-graduações que eu tive, a experiência de trabalho que eu tive, as viagens que eu fiz, foi para me especializar nessa área. Só que chegou um momento em que o estresse ele começou a dominar o meu dia a dia, a minha vivência, e eu falei, não, eu vou procurar alguma coisa que tenha mais a ver com o que eu gosto de fazer, que é esse lado mais do comércio, esse lado de lidar com pessoas, porque dentro da advocacia, dentro de qualquer atividade que você pratique, você descobre coisas que você se identifica mais. Às vezes você é arquiteto, mas você é um bom comerciante. Às vezes você é um jornalista, mas você é um bom gestor. Então depende muito do perfil, né, de cada pessoa. Nesse caso, dentro da advocacia, eu notei que eu gostava era de lidar com gente, era de trabalhar com gente, era de fazer negócio, né? E aí foi quando eu já andando aqui em Barra Grande, falei, não, talvez seja uma área para eu investir, mas não era para ser dono de pousada. Eu primeiro pensei em empreender fazendo evento, era outra coisa. E aí a minha mãe sinalizou no sentido de que queria se aposentar e queria ir embora. Falou, não, eu quero ir embora daqui de Teresina, vamos passar um tempo, vamos empreender e tal. Eu falei, tá, vamos tentar. E aí as coisas foram caminhando, né? Ela já tinha comprado um terreno aqui, eu já tinha olhado algumas coisas na época, e aí uma coisa vai levando a outra. Porque dentro daqui, você consegue ver, como em qualquer outro lugar, você tá lá na pousada e aparece alguém dizendo, rapaz, tu não quer arrendar meu restaurante, tu não quer comprar uma coisa, vamos vender aqui. E aí as oportunidades vão aparecendo, né? Um dia você é promotor de evento, um dia você está gerindo um bar, um dia você está fazendo parceria com alguém, então depende muito da sua disposição para o negócio, né? Então, já são 4 anos aqui, né, como você falou. Exato. E aí hoje você tem vários tipos de negócio, né? Hoje Sim, você tem a pousada, tem restaurante. exato. E aí puxando para esse lado do empreendedorismo, né? Qual a importância de projetos assim que fomentem o turismo para os empreendedores da região? Olha, eu inclusive me utilizei de um incentivo que era da Cietur para criar o Capacitor ano passado, que foi uma turma de alunos que a gente capacitou nessa parte de hotelaria, porque é um tema sensível que é mão de obra, todo mundo que empreende aqui sabe disso, né? Porque a mão de obra que, além de ser escassa no sentido de não ter volume de gente para trabalhar, ela é muito precária no sentido de falta de qualificação. E aí eu falei, não, ao invés de ficar só reclamando, eu mesmo vou orientar essas pessoas. Eu trouxe amigos, lhe convidei inclusive para dar aula para a gente, que são pessoas que são autoridades em determinados assuntos, e eu formei mais de 50 alunos no final das contas. Então projetos como esse, eles são importantes porque você dá a luz para um problema. Eu até recentemente falei sobre esse assunto em outro momento, com o pessoal da Rádio Liderança, eles me chamaram para conversar, e uma das coisas que eu falei foi que eu percebi
que a melhor coisa que existe é quando você permite que uma pessoa que está dentro de um problema em loco, ela resolva aquele problema, ao invés de criar toda uma estrutura. Porque eu poderia, eventualmente, procurar alguém que pudesse direcionar uma verba para ter um projeto de lei, para fazer toda aquela caminhada. Isso resolve? Também resolve. Só que às vezes uma pessoa que está dentro da comunidade ou dentro de uma organização, ela enxerga aquele problema pontualmente e diz, já sei o que eu posso fazer para resolver ontem, para resolver Tem o hoje. timing de ação. É isso, porque muitas vezes a estrutura que demanda para organizar coisas, que envolvem às vezes um projeto maior, pode demandar muito tempo. E o nosso problema é para ontem. A gente está rodando a baixa temporada agora. Vocês podem até ver que tem gente aqui na BGK, tem gente nas pousadas. Então, por mais que agora demande menos trabalho, mas você já vai prezar de novo, né? Então, você tem que ter gente qualificada. E essas medidas, elas são providenciais porque a Equatorial patrocinou a gente nesse projeto, o projeto serviu exatamente para dar aula e lá eu acabei criando um banco de dados de oportunidade. Então, hoje tem gente formada aí que pode trabalhar em qualquer pousada aqui de Barra Grande. Que vira meio que um pontapé inicial, né, para todo esse processo. Exato. E aí, assim, hoje, como é que você vê o turismo aqui na região? Eu acredito que o turismo de Barra Grande, assim como de qualquer outro lugar, ele sofre ciclos, ele passa por ciclos, né? A gente teve uma época de Barra Grande que era mais o turista americano, o turista europeu, e eles iam mais para o kitesurf. Daí a gente começou a ver um local que teria uma pegada mais romântica, eu já vi muito viagem de casal e tudo mais. Depois a gente veio o ciclo de festas, né, que a gente viu realmente o lugar explodir, os empreendimentos abriram, veio festa de gente de todo o país para cá, gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, de Minas, eu recebi turista do país inteiro, inclusive pessoas que acabaram comprando imóveis, pessoas que acabaram ficando aqui empreendendo. A gente tem gente que comprou terreno na Barrinha e abriu negócios, terreno aqui em Barra Grande abriu negócio, no Morro Branco também. E essas pessoas acabaram desenvolvendo. Eu acredito que esse ciclo ele tem uma tendência de estabilizar mais e começa agora o ciclo de programação de família. Eu vejo que Barra Grande tem recebido mais grupos familiares, né? Antigamente eu recebia mais casais, hoje eu estou vendo mais pessoas que estão sempre ali, viaja, sei lá, o avô, o neto, né? Às vezes o marido, a esposa e 2 filhos. Antigamente eu não via tanto isso, eu tenho visto mais, com maior frequência, né? E eu acredito que Barra Grande está passando por essas mudanças. O turista que está vindo para cá, ele está entendendo que de fato a gente tem um vilarejo, que a gente não pode querer que cresça demais, a gente tem que entender que existe todo um processo para tratar o seu resíduo, para tratar o seu lixo, para ter o acesso a determinada mão de obra. E esse turista ele para de querer ter megas estruturas e diz, eu já entendi Barra Grande, eu já sei como é que funciona, e eu acho que a tendência é se consolidar. Tocou num ponto, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive uma outra vez. O que você acha quando comparam muito aqui a Jeri? Que tem, por exemplo, tem gente que queria que aqui fosse mais similar, se assemelhasse mais a Jeri, ao mesmo tempo que tem gente que prefere aqui a Jeri. Né? Eu acredito que, longe das polêmicas, eu acho que são coisas de naturezas bem diferentes. Barra Grande, na verdade, tem a questão do acesso, que é muito mais facilitado, então por isso você já consegue chegar aqui com ônibus com facilidade, com carro com facilidade. Tem novas rotas, né, que antes era estrada de terra e hoje está bem melhor. Exatamente. A gente veio por Cocal, né, bem mais rápido. Exatamente. Isso já nicha um pouco, né, são nichos diferentes. Mas eu acredito que Jeri, a gente não tem como comparar com Barra Grande, porque Jeri tem pelo menos mais de 20 anos de história, né? Lá, inclusive, se conta muito sobre um gestor que passou pela cidade, se eu não me engano, não sei se era francês ou espanhol, que ele teve todo um cuidado na época para gerenciar a cidade, transformar Jeri no que ela é hoje, né? Então, Jeri hoje já está naquela pegada de parceria público-privada. Eu acredito que ela foi, eu não sei, não tenho certeza se realmente aquele contrato foi fechado, de uma empresa que vai cuidar do parque inteiro. Então, assim, é uma realidade que Barra Grande dificilmente teria, porque são até questão geográfica diferente. Teve um tempo que queriam, né, fazer isso aqui em Barra Grande, as taxas e tudo. Sim. Eu não sei, tu deve saber mais do que eu, mas... Existe um projeto de lei da taxa de turismo, só que ele é condicionado a determinadas estruturas do município para se começar a cobrar, né? Criar bolsa de estacionamento e uma série de outras coisas, até para dar uma contrapartida pro turista, né? Ele não simplesmente seria pagar por pagar, né? Mas existe essa conversa, sim. Eu acredito que foi aprovado o projeto, mas existe um trâmite até realmente ser efetivado. É diferente de Jeri, por exemplo, que é vinculada à taxa de preservação ambiental e à taxa de uso, vamos dizer assim,
do parque, vamos dizer assim, né, da área urbana também de Jericoacoara, porque lá existem taxas direcionadas para serviços específicos, né? Hum. Aqui é diferente. Cara, e falando de temporadas, a gente tem Jeri que o tempo todo tá cheio, né? Barra Grande também tá cheio o tempo todo, existe um período que é melhor para vir. Na verdade, Barra Grande, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, uma parte de fevereiro, carnaval e tal, né? Geralmente esse é o fluxo. Março, abril e maio você tem uma tendência de ter menos fluxo aqui. Mesmo no interstício de temporada ali entre carnaval e Semana Santa, ainda tem um certo fluxo. Abril e maio as pessoas preferem não vir por conta da época de chuva, mas eu também vi ano passado um certo movimento de pessoas que alugaram casa por temporada, pessoas que ficaram nessas pousadas para usufruir a estrutura da pousada em si mesmo nos dias de chuva. Tem gente que gosta e não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, frequento Jericoacoara na baixa temporada porque eu pego preços menores, com a mesma estrutura, restaurante, e dá tudo certo. Inclusive, consigo ter acesso a passeios que são muito mais caros. Por exemplo, você sai de Jericoacoara para ir para Casa Uca, que fica ali no Mangue Seco. Geralmente, durante a temporada, você vai pagar um valor muito mais caro e você consegue 50% de desconto para fazer o passeio, passar o dia, que é uma das programações que eu também gosto de fazer. Lá, às vezes, eles colocam um DJ lá à tarde, sabe? O Ítalo, que é um amigo, que é um dos residentes do Café Jeri, toca lá. Às vezes, quando ele toca, ele me avisa, a gente vai, faz uma programação. E às vezes é na baixa temporada, a gente consegue pagar um preço Mas bem mais interessante. vamos lá, vamos pensar nos 3 tipos de público que você falou. Pra galera jovem, qual a melhor época para vir para cá, para Barra Grande? Temporada, né? Na verdade, para a galera jovem, junho, julho, agosto você vai ter alguns eventos, inclusive. A gente já fez aqui evento gastronômico, já teve festa. E os feriados todos, cara. Na verdade, não existe época melhor para visitar Barra Grande. Depende do que você quer. Se Porque quiser um tempo mais tranquilo, vir com a se esposa você e quiser tal. pegar a mesma estrutura que tem na alta temporada, vem para cá depois do carnaval, por exemplo, essa época, né, de fevereiro, março, até o início de abril. Se você quiser realmente ficar sossegado na sua pousada, tomar um vinho, curtir uma piscina, pega essa época de chuva, você vai pegar diárias muito mais baratas, você vai ter o vilarejo só para você, porque praticamente vai estar vazio, é bem mais tranquilo. Então é muito de perfil. Tem gente que diz assim, eu prefiro ir no mês de abril e de maio porque é mais sossegado, eu alugo uma casa, faço churrasco, saio com meus amigos para beber, não pego fila para nada, então vai muito do perfil, entendeu? Não, interessante. E aí, assim, Fiuso, você também é corretor, né? Então, vale a pena investir no litoral? Temos, né, boas oportunidades ainda de investimento aqui em Cajueiro da Praia. O que você Sim, fala sobre... sim. Sim, a gente teve um aumento significativo de valor no metro quadrado e de imóveis no pós-pandemia. Na verdade, isso praticamente foi no mundo inteiro, né? Barra Grande teve um reajuste bem sensível nesse sentido. O metro quadrado aqui ele subiu bastante. Só que o metro quadrado em Barra Grande ele sobe por questões óbvias. Primeiro, porque existe a visibilidade do turista de fora, o turista que realmente gasta aqui, o bom turista, como a gente chama, que é o turista que vem disposto a gastar dinheiro na região, a utilizar da infraestrutura e tudo mais. Então, Barra Grande tem esse turista. E também existem possibilidades de desenvolvimento de projetos do governo do estado, como ali a Ponta do Sardim, a Orla que vai ser desenvolvida. Teve a parte do asfaltamento que foi feito recentemente, que melhorou a locomoção dentro do município, porque até há pouco tempo atrás você demorava meia hora para chegar no Cajueiro da Praia, agora é 5, 7 minutos. Você vai no asfalto, é bem mais tranquilo. E existem infraestruturas que estão sendo criadas para que você possa desenvolver. Porque o grande problema de você empreender no lugar é quando você pega um terreno beira-mar que você não tem nem tratamento de água, tratamento de esgoto, você não tem uma rua, você não tem nada, 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 nada. É muito desafiador. Quando você começa a criar infraestrutura, quando o município cria essa infraestrutura, o turismo se envolve. Então, não adianta só ter o turista e não adianta só ter infraestrutura. As duas coisas elas têm que andar juntas. E Barra Grande está passando por esse processo. E é por isso que eu acredito que tem esses incentivos, né? Você teve projeto, o nosso projeto é incentivado pela Secretaria de Turismo, pelo governo do estado, e justamente visando isso. Não adianta, por exemplo, ter estrutura se você não tem visibilidade para o turista vir. Exato. Né? Não adianta ter o turista para depois estar falando mal e dizer, fui para lá e não tem como me receber. Exato. Então, inclusive, isso... essa é uma discussão que a gente sempre tem na Associação dos Empresários e entre colegas que empreendem aqui, é dizer o seguinte, que não adianta só a gente investir em hotelaria. A gente também tem que investir em serviço e tem que cobrar do poder público a infraestrutura. O poder público deu a infraestrutura, a hotelaria já existe, pois vamos correr atrás do serviço. Por quê? Porque às vezes o turista não tem o que fazer. Às vezes você tem
é um puto empreendimento, funciona, só que o turista fica preso ali no teu hotel, não tem muita alternativa para fazer ao longo do dia, né? Depois do segundo dia ele fala, pô, mas eu não conheci nada novo e tudo. E aí a gente tem que trabalhar com as pessoas que querem trabalhar nessa área para dizer, olha, vá lá, faça serviço de transfer, faça serviço de passeio, tem um Cajueiro Rei, tem a entrada aqui das Camboas, tem a parte do cavalo marinho, traga essas pessoas para cá que queiram trabalhar com isso, incentive, tem passeio de quadriciclo, tem várias coisas que não agridem a natureza, que tem como desenvolver projeto, tem como dar dinheiro, e aí você tem essa retroalimentação. A gente começa a criar o que eu chamo de ecossistema do turismo. O cara da pousada vende o transfer, ele ganha uma comissão. O cara do transfer indica a pousada, ele ganha uma comissão. Aqui no Piauí ainda tem uma certa dificuldade para criar esse tipo de ecossistema, talvez um dia, né? É, porque todo mundo ganha junto, né? Funciona ali o ciclo da mesma forma. Exato. Fios, e a gente tem visto os investimentos, né, os incentivos que o Estado tem dado à cidade, né? Hoje a gente já conta com o aeroporto, né? E está em funcionamento esse aeroporto, né? Sim. Então, a gente já tem uma movimentação maior, acredito que graças ao aeroporto facilita também, né? Sim. Porque a gente tem turistas que têm um ticket maior, que conseguem vir para cá com mais facilidade. Outro ponto também que eu acho que pouca gente sabe, Barra Grande ela tem uma das etapas do Mundial de Kitesurf. A gente vem gente do mundo todo para cá e nós temos também campeões mundiais que são, né, nativos aqui da região. Então, para você que gosta do turismo de esporte, tudo, aqui também é ponto para isso, né? Tanto que Sim. por um tempo foi o kite que moveu isso tudo, né? Exato. Na verdade, o kitesurf aqui foi o que tornou, dentre outras coisas, o vilarejo bastante conhecido, né? Tem pessoas que atravessam o mundo para vir para cá. Eu já conheci um grupo de poloneses que vem para cá todo ano só para praticar kite, né? Na verdade, a gente tem etapas aqui do Mundial, a gente tem campeonatos que são locais também, né? Já foram desenvolvidos por projetos locais. E você tocou num ponto bem sensível também. Às vezes eu vou oferecer um imóvel para alguém, principalmente investidores de grande porte, a primeira coisa que eles perguntam é exatamente isso. Tem aeroporto? Tem como chegar? Porque uma das dificuldades do turista que é de fora, de alguém que realmente investe, é ter essa conexão. Porque muitas vezes fica complicado para ele descer em Jeri para vir de lá para cá, ou descer em Parnaíba, porque às vezes não tem voo suficiente. E ele geralmente não utiliza voo comercial, né? Às vezes esse perfil de pessoa, esse perfil de investidor, ele prefere ter a própria aeronave, porque ele chega aqui, resolve e facilmente já vai para outro lugar. Então, sim, na verdade, existe essa infraestrutura, como eu já tinha mencionado, né? A questão do asfalto que foi feito aqui, que era uma grande dificuldade da gente, que é da locomoção, principalmente para quem mora aqui. Porque um ponto sensível, principalmente para a gente ter negócio, era a locomoção dos funcionários, porque quebrava moto, tinha acidente, aquele calçamento era muito complicado. Agora com asfalto não. A pessoa chega na sede do município em 15 minutos, então ele consegue vir para trabalhar sem sofrer acidente, é muito mais tranquilo. Isso também tem a ver com o turismo, porque o desenvolvimento da infraestrutura, trazer um aeroporto, fazer área de preservação ambiental, colocar placas de segurança para não transitar veículo, colocar placas que vão falar sobre a questão de tratamento de resíduos sólidos, o município cuidar do lixão do município, isso é muito importante, porque você consegue desenvolver infraestrutura e você não acaba com o lugar, você traz o bom turista, você traz aquela pessoa que preserva o meio ambiente, você traz aquele turista que vem, a gente costuma dizer, né, que a praia é nossa, mas o lixo é seu, então você vai curtir a praia mais leve, se organize, entenda que aquele lugar vai ser usado por outras pessoas, é um bem de uso comum do povo. Então, se você tem estrutura e você tem um turista mais consciente, o desenvolvimento é um caminho sem volta. E assim, cara, para quem quiser, né, é uma abertura que a gente deixa aqui. Quem quiser vir investir na região pode procurar o Fiuza para que ele possa passar, que além de conhecer muito a região, tem, né, esse lado imobiliário também, Sim. Que pode ajudar vocês. Quer empreender também é o presidente, hoje está presidente, Exato. né, Exato. São 2 anos de ciclo. Da associação. E é isso, a gente agradece muito, Fiuza, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu acredito que você, como muitos aqui, é importante estar investindo aqui, é importante ter, né, esse investimento na nossa região para que a gente fomente mesmo o turismo, porque do turismo vai vir várias outras coisas. A gente já teve eventos musicais aqui na região de gente que veio de fora para cá. Então, acho que são essas iniciativas que movimentam o Estado. Então, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, cara. Ter aceitado. Obrigado. E é isso, gente. A gente está encerrando o nosso podcast, a nossa temporada, né, do Entre Sertões e Rios. Vocês vão acompanhar no decorrer do ano outros projetos, seja ainda, né, outros projetos ainda para o lado do turismo, junto à TMJ Criativa, junto à Secretaria de Turismo.
e a gente agradece a audiência de cada um de vocês.